Queria agora, vamos passar para o momento da palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar aí também, Atos, capítulo 5. Vamos falar sobre pessoas que decidiram agradar a Deus. Pessoas que decidiram agradar a Deus. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 17, vai dizer assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. 19. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa agradar a Deus, obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus nos deu, Deus nos outorgou aos que lhe obedecem. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado por esses exemplos tão maravilhosos que temos toda vez que abrimos a Bíblia, Deus. Fala conosco, continua nos guardando, purifica a minha vida, perdoa os meus pecados e me ajuda a transmitir a tua mensagem a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na Bíblia a gente vai ver muitas pessoas que decidiram agradar a Deus, né? Tem um fato, uma das histórias bem conhecidas é dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando foram colocados ali diante da estátua do rei Nabucodonosor, eles falaram assim: Deus, ou Nabucodonosor, se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, a gente vai para a fornalha, porque o que a gente quer é agradar a Deus. Tem a história também dos espias, né, que foram espiar a terra, e aí 10 voltaram dizendo que a terra tinha gigante, que não dava, que era muito difícil, e aí 2 deles, Josué e Caleb, disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra. E aqui vem essa história de Pedro. Tudo isso aqui começa a acontecer no capítulo 3, né? Quando Pedro, eles entram no templo e cura ali um homem, e aí começa uma perseguição. Aí chega a ponto desse momento aqui, dos fariseus e dos sacerdotes se reunirem ali e mandar eles pararem de falar da palavra. Aqui a gente vai ver no capítulo 17, né? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que com ele estavam. Aqui vai falar desse sumo sacerdote. Se você voltar aí um capítulo, uma página, né? No capítulo 4, a partir do versículo 5, vai falar sobre os sacerdotes aqui, ó. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, Atos capítulo 4, versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram
com que os arguíram? Com que poder ou no nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós, todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante ele. Aqui vai falar sobre esses sacerdotes, né? Aqui a gente vê no capítulo 5, versículo 17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote. Então reuniram-se ali uns sacerdotes, e aqui vai falar sobre o nome deles. Então tinha Anás, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então eles se reuniram com os saduceus. O versículo 17 vai continuar, né? O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Os saduceus, vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 22, vou abrir aqui rapidinho para a gente ganhar tempo, se você quiser anotar ou se quiser ler aí comigo, Mateus capítulo 22, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 22, deixa eu ver o versículo aqui que eu anotei, 23. Mateus 22, versículo 23. Naquele dia, aproximando-se deles alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tende lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então esses saduceus aqui, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Por isso que eles não queriam, como também os sumos sacerdotes, não queriam que Pedro e João falassem nesse nome. Nós não queremos que você fale mais nesse nome de Jesus. Então estava tendo uma perseguição porque eles decidiram agradar a Deus. E aí tem esse famoso versículo aqui 29, que a gente conhece bem, que o pastor Natalino sempre citava bastante ele, mas ainda fala, né? Importa agradar a Deus e não a homens. Nós temos essas perseguições aqui de sacerdotes, sumos sacerdotes, né? De saduceus, de pessoas que não acreditam totalmente na palavra de Deus, tentando impedir, tentando atrapalhar, tentando frustrar os planos de Deus. E aí Pedro e João, cheios do Espírito Santo, falam assim: ó, não vamos te agradar não. Nós preferimos agradar a Deus do que a homens. Nós preferimos pagar um preço, às vezes alto, às vezes uma perseguição difícil. Eu conversava esses dias com um amigo, que eu não vou citar os países, porque para a gente não falar não está na internet, né? Também não vou falar o nome dele, mas ele me contava uma história ontem, que ele está num país que é fechado para pregar o Evangelho, e ele descobriu que no país, a fronteira com o que ele estava, mais fechado ainda para pregar a palavra, ele descobriu que havia uma vila de cristãos morando aí, escondidos, né? Porque não pode ter palavra, não pode ter Bíblia ali. Descobrindo que esses irmãos não tinham Bíblia. E aí ele falou com um amigo dele, falou assim: vamos levar a Bíblia para eles? Aí o amigo pensou: vamos levar uma Bíblia cada um e tal, a gente passa na fronteira. Aí ele falou assim: não, vamos colocar bastante Bíblia. E aí abriram o carro, colocaram na porta, na lateral, no banco, embaixo, encheram de Bíblia e foram para a fronteira. Quando chegaram perto da fronteira, viu que o exército no outro país estava junto, estava lá parando todos os carros. Ele falou: meu Deus, e agora? E aí já chamou, mandou uma mensagem para a esposa, falou: anota as senhas aí dos cartões,
prepara tudo aí, porque se me pegarem aqui na fronteira, você vai embora com as crianças, enfim. Preparou a esposa ali, pediu para a esposa orar e eles foram. Quando chegaram na próxima, o guarda, né, o policial parou e estava todo mundo descendo dos carros e revistando o carro. Mas ele, quando parou, ele falou assim: eu sou brasileiro e tal. E começou a conversar e o cara falou: não, você não é brasileiro, nada. Eu sou brasileiro, você não é. E ficaram naquela. E aí ele falou: abre o carro. Quando ele falou isso, ele falou assim, o soldado, né? Se você é brasileiro mesmo, então eu quero uma camisa do Brasil. E aí meu amigo falou: rapaz, e agora? Porque ele tinha ganho uma camisa do Brasil com autógrafo de um jogador e estava no carro e tinha uma bola de futebol. E ele falou assim: meu Deus, eu não vou dar aquela camisa, foi tão difícil conseguir aquela camisa, eu não vou dar, eu vou falar para ele que não precisa, eu não vou dar camisa nenhuma, que o carro tá cheio de Bíblia, mas eu não quero perder essa camisa. Mas aí ele ficou com medo de ficar preso, de morrer, de tudo, e aí falou assim: ah, quer saber, eu vou dar para ele essa camisa. Aí falou assim: eu tenho uma camisa do Brasil para você. E aí pegou a camisa do Brasil com autógrafo, pegou a bola, deu pro policial, né? E aí o cara abriu o olho, ficou feliz, porque era um atleta que ele gostava muito, que tava o autógrafo lá, cristão por cristocidência, o cara também cristão, né? O autógrafo que tava na camisa. E aí deu a bola e o soldado entrou lá e ele ficou esperando a liberação no carro com o amigo dele. Graças a Deus não precisou abrir o carro, porque senão ele ia ver um monte de Bíblia ali. E aí o cara voltou com papel, começou a anotar lá e voltou com papel, falou assim: ó, esse papel aqui é para você passar em todas as barreiras que vai ter daqui para frente no nosso país, você não precisa parar mais em nenhuma, só mostra esse papel aqui que você já está autorizado a entrar. E ele foi lá, deixou todas as Bíblias, voltou feliz da vida, vivo, com saúde, né, porque é o principal, mas principalmente por ter cumprido a palavra de Deus, por ter cumprido o ID, por ter levado essas Bíblias ao local que precisava realmente chegar. E aí a gente olha para isso aqui, que a perseguição, desde muito tempo, que essa história é recente, mas há muitos anos já acontecia isso. Já haviam pessoas tentando impedir a palavra ser anunciada, já haviam pessoas tentando atrapalhar aquilo que Jesus quer fazer nas vidas, né? Então eles falam assim: meu, não é para fazer isso. Só que a gente vê no versículo 19, Atos 5:19, diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo para fora, disse-lhes: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, a gente vai ter perseguições, momentos difíceis, vai passar por provações, cada um passa provação em alguma área da vida. E se você não está passando nenhuma provação nesse momento, glória a Deus, permaneça de pé, firme, constante, falando desse amor. Mas se está passando também, saiba que Deus está no controle, que Ele não perde o controle da sua vida. E a gente vê aqui que esse versículo vai falar que Deus abriu as portas, mandou um anjo para abrir as portas. Então a gente muitas vezes ora por muitas coisas, quer muitas coisas e pensa e suplica e clama, e às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Os discípulos aqui, eles estavam simplesmente obedecendo, mas sofrendo essa situação, essa perseguição, e aí Deus envia o anjo. Então eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei como está a sua vida hoje, mas pode ter certeza que se você é fiel a Deus, se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você louva e exalta o nome dEle nos momentos difíceis, Ele enviará anjos para nos guardar, para nos livrar, para cumprir o propósito dEle na sua vida, na minha vida, porque a gente viu acontecer isso na vida de Pedro e João, com essa perseguição que eles estavam sofrendo, e a principal decisão eles falaram: importa agradar a Deus. A gente vai passar por momentos difíceis, por provações, teremos problemas, a Bíblia diz isso, né? Não tem como negar isso. Então eu quero finalizar aqui com 3 pontos somente. Primeiro, se você decidiu servir a Deus, se você decidir agradar a Deus, quando você tomou essa decisão, eu tenho certeza, ou se você que está acompanhando pela primeira vez, tem um irmão aqui de Tel Aviv, Deus abençoe, irmão Klaus. Se você está tomando essa decisão pela primeira vez, você vai sofrer perseguições, porque é isso que está escrito na palavra, né? Então, primeiro, o que acontece quando a pessoa decide agradar a Deus? Primeiro, sofrerá perseguição, sofrerá aflições. Por que eu estou falando isso? Para te desanimar? Não, para falar que é a verdade, que a palavra diz isso. João 16:33, no mundo tereis aflições. Então não pense que eu decidi agradar a Deus, agora vai ser só
maravilha, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo não, Deus vai fazer com que as coisas cooperem para o seu bem no tempo dele, mas não vai ser o certo como você acha que é certo, como eu penso, né? Do meu jeito, da minha maneira, mas é a vontade de Deus. Então quando a gente decide agradar a Deus, a gente sofre aflição, mas o versículo não para por aí. Mas eu venci o mundo, Jesus venceu e vai nos dar graça, vai enviar anjos, vai dar sabedoria para a gente passar por cada situação que a gente precisa passar, que a gente de repente está passando. E se você olhar para trás, que você já passou por muitas aflições, muitos desertos, mas porque permaneceu fiel a Deus, Deus cumpriu a vontade dele na sua vida. Amém? Então, primeiro ponto, sofrerá perseguição e aflição. Segundo, viverá experiências sobrenaturais. Aqui a gente vai ver em poucos capítulos, né, do capítulo 3 até o capítulo 5, tantas coisas que Pedro e João viram, começando desde a cura desse paralítico até aqui a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. E afluíam grandes multidões. Então eles começaram a viver uma experiência sobrenatural. Começaram a viver coisas que eles não estavam de repente acostumados com aquela vida tranquila de pescadores, mas eles decidiram servir a Deus, então vieram as aflições, as perseguições e as coisas sobrenaturais acontecendo com eles, como é o caso também de Ananias e Safira, que eles viram morrer na frente deles porque decidiram mentir e tentar enganar ali os discípulos e enganar a Deus, como Pedro fala. Não foi a gente que você enganou, você tentou enganar a Deus, então agora tem a consequência. E vai falar também no capítulo 4 de uma experiência sobrenatural que eles tiveram, que a igreja estava orando por eles, né? Quando foram soltos a primeira vez aqui. E aí no capítulo 4, versículo 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então eles começaram a viver coisa sobrenatural. Eu não sei se você tem vivido o sobrenatural de Deus ou se você está simplesmente vivendo, mas eu quero dizer que tem muito mais. Muito, mas muito mais, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. O importante é tomar uma decisão de agradar a Deus, o importante é permanecer firme nas aflições, o importante é saber que o anjo do Senhor estará conosco em todo o tempo, como a Bíblia diz, que Deus já deu ordem aos anjos para nos guardar. Então, independente da sua situação, saiba que Deus está com você também, para que você possa desfrutar desses momentos sobrenaturais com Ele. Então, primeiro ponto, sofrerá perseguição, aflições, viverá experiências sobrenaturais, milagres, coisas, maravilhas diante de Deus. E o terceiro e último ponto, tem o propósito de cumprir o propósito para o qual fomos criados. Quando a gente decide agradar a Deus, apesar das provações, situações que a gente passa, quando a gente decide agradar a Deus, a gente vai começar a cumprir o propósito para o qual fomos criados. Se a gente vê em Mateus capítulo 4, vai ver que Jesus chegou para eles lá, para os pescadores. Estava Pedro, estava Tiago, Jesus chega e falou: vocês dois, a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão continuar vivendo a vida de vocês, mas vocês vão fazer diferença onde eu colocar vocês. Vocês vão viver experiências sobrenaturais, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Aonde você está, aonde eu estou, aonde Deus nos leva, onde Deus nos coloca diariamente, é para que a gente reflita a glória dEle. É para que o propósito dele seja anunciado. Às vezes a gente não entende, fala: mas a situação está difícil, ou uma porta fechada, ou eu não sei como agir, não sei como fazer, não sei que propósito é esse que Deus tem para a minha vida. A Bíblia diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem dele. Então a gente vai orando a cada dia. Caso você não tenha ainda claro o propósito de Deus para você, saiba que você foi chamado, foi escolhido para ser bênção, para ser luz das trevas, para ser luz nas trevas, para refletir a glória de Deus. Jesus disse para Zaqueu, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se você um dia encontrou Jesus, você não está mais perdido, você já tem um propósito de vida. E esse propósito é viver no centro da vontade dele, dar bom testemunho com as suas atitudes e, quando for necessário, falar. Quando tiver a possibilidade, fale, porque como ouvirão se não há quem fale, quem pregue. Seja para 1, para 2, para 3, para 5, ande com sabedoria, dando bom testemunho. Tem coisas que às vezes acontecem que a gente não sabe porquê, mas Deus tem um propósito em tudo. Tem exemplos claros. Eu estava nesse final de semana, eu fui num congresso de atletas de Cristo, e o Silas, ex-jogador do São Paulo, da seleção brasileira, ele pregou lá em um dos dias,
E ele falou que entrou numa emissora, que é a ESPN, de um programa de esporte que ele trabalha. E ele falou que perguntou por que escolheram ele. Porque tinham 40 mil vagas e ele foi escolhido. E aí falaram da integridade dele, do caráter dele, da vida dele. Eu falei, meu, como vale a pena se pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus com a sua vida, com as suas atitudes, né? Porque todo mundo, tem muita gente capacitada no mundo, mas quando a gente leva Deus a sério, no lugar que Ele nos coloca, a gente começa a se tornar referência. E aí as vidas começam a olhar pra gente, você é cristão, então pode orar por mim? Onde é a sua igreja? Preciso de uma palavra, estou passando por isso, você pode me aconselhar? E é isso que Deus quer para cada um de nós, esse é o propósito que Deus tem para cada um de nós. É a gente estar disposto, disponível, atento às oportunidades que Ele nos dá diariamente, onde Ele nos coloca, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na igreja, seja em qualquer lugar do mundo, reflita a glória de Deus. Então, decida agradar a Deus e você vai viver experiências sobrenaturais com Ele, mais e mais. Eu já decidi, então vamos mais. Fala, Deus, eu quero mais, eu quero viver a sua vontade. O que o Senhor tem para a minha vida enquanto eu estou aqui na terra? Eu quero viver os teus planos a cada dia e ter essas experiências contigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero que você apresente a sua vida aí diante de Deus. Se Deus falou com você, eu quero que você escreva aí nos comentários, eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. E tenha certeza que Deus vai ver você escrevendo nesse momento e principalmente, melhor que isso, vai ver o seu coração, que é o principal, e como realmente você tem falado e vivido a sua vida no centro da vontade dele. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra não volta vazia, obrigado porque é tão bom ouvir, ler, compartilhar a Tua palavra, Deus. Nos dá graça a cada dia para vivermos a Tua vontade, para que possamos agradar ao Senhor e não a homens, como acabamos de ver na palavra, Deus. Obrigado pelos exemplos de Pedro, Tiago, obrigado por todos os exemplos de João, todos os discípulos e todos aqueles que o Senhor tem chamado até o dia de hoje para continuar vivendo a Tua vontade. Abençoa essas vidas, Deus, que possam ter mais experiências contigo, que vivam os Teus planos, que enquanto eles estão Te servindo, o Senhor possa responder às orações de cada um também, para que o Teu nome continue sendo glorificado através de cada resposta. Nós Te agradecemos por tudo e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma oração com você que de repente nunca entregou a sua vida na mão de Deus, nunca falou assim, Deus, eu quero Te agradar, eu quero viver a Tua vontade. Se você quer hoje entregar o seu coração nas mãos de Deus, a sua vida, falar assim, Deus, eu quero viver o futuro que o Senhor tem preparado para mim. Se você quer isso, repete uma oração comigo, você que nunca orou, nunca aceitou Jesus, que a gente fala, aceitar Jesus é abrir o coração e aceitar o sacrifício dele na cruz que ele fez por você, por nós. Se você quer aceitar Jesus nesse momento, repete comigo uma oração, diz assim, Senhor Jesus, eu peço perdão dos meus pecados. Me ajuda a viver a Tua vontade, porque eu quero Te agradar com as minhas atitudes, com a minha vida, com tudo que tenho. Eu entrego nas Tuas mãos o meu futuro, em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Deus, esse povo, põe as Tuas mãos, que a Tua palavra se cumpra na vida de cada um e que eles possam viver experiências sobrenaturais contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você repetiu essa oração pela primeira vez, escreve aí, eu orei, escreve aí nos comentários que depois a equipe, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Eu orei, escreve aí. Deus abençoe.